Vamos à resposta? A resposta correta é a alternativa A. A educação dos jesuítas priorizava o nível secundário e a formação humanista. Tinha um caráter erudito, era literária e alheia aos interesses materiais e utilitários, ou seja, a educação era voltada para a erudição e não para a vida prática. O que acontece no Brasil com esse poderio dos jesuítas aqui em terras brasileiras? Nós temos aí a expulsão a partir das reformas de Marquês de Pombal. Por que os jesuítas são expulsos? As reformas estavam acontecendo em Portugal pelo atraso econômico e cultural que estava sendo observado naquele país em relação aos demais países europeus. Marquês de Pombal, então, ele entra como ministro para fazer uma reforma muito grande naquele país. Só que o interesse maior é Portugal, que é a metrópole, e não a colônia, que é o Brasil. A colônia estava muito bem do jeito que estava, porque a maioria era analfabeta. Então não havia muito interesse em o que? Alfabetizar e deixar esse povo ter acesso ao conhecimento, visto que ele poderia, todo o povo, se revoltar com a sua metrópole. E para a metrópole não era interessante esta relação. Enquanto outras nações, como Inglaterra, França, promoviam as manufaturas, Portugal permanecia ainda muito atrelado àquela mentalidade medieval, aquela mentalidade religiosa que não permitia muito, inclusive, o desenvolvimento forte tanto das fábricas quanto do próprio mercado, do próprio comércio. E ele acabou aí se retardando com a implantação do capitalismo. Enquanto os jesuítas preocupavam-se com a catequese e o preparo da vida religiosa, Marquês de Pombal pensava no quê? Reerguer Portugal da decadência em que se encontrava. Então, os interesses não estavam muito batendo. A educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais de Portugal. Ou seja, se as escolas da Companhia de Jesus tinham o objetivo servir aos interesses da fé, Pombal pensou em organizar a escola para servir quais interesses? Do Estado. Ou seja, isto se aproxima mais àquela discussão da escola laica que nós estávamos observando a partir do movimento iluminista por quase toda a Europa. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi o primeiro-ministro de Portugal de 1750 até 1777, com a missão de reerguer o país da decadência. Os jesuítas detinham o monopólio da educação superior em Portugal e nas colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. É importante lembrar que aqui no Brasil, quem detinha a educação? Os jesuítas. Logo, as formas de pensar, agir e sentir eram modadas também por este pensamento jesuítico. Embora a Companhia de Jesus fosse parte da Igreja Católica Apostólica Romana, a companhia tinha inclusive mais poder dentro da colônia do que a própria igreja. Ou seja, eles estavam ligados diretamente à população, o povo que aqui estava. Mas eram considerados defensores de uma educação tradicional, abstrata e sem fundamento utilitário. Assim, por meio do Alvará Régio de 28 de junho de 1759, o Marquês de Pombal, como primeiro-ministro de Portugal, expulsou, ao mesmo tempo, os jesuítas de Portugal, de suas colônias, suprindo as escolas e colégios jesuíticos. Imagine uma coisa, nós temos uma educação que é uma educação
mais voltada para o literato do que para a realidade em si. Mas ela existe. Pouco, não é para todos, mas ela existe aqui no Brasil. A partir do momento que Marquês de Pombal faz a reforma, o que acontece? Nós ficamos sem educação nenhuma. Quem tem, é claro, a elite, ela acaba o quê? Continuando a educação dos seus filhos, porque existem colégios onde você paga o colégio e existe também o quê? Os preceptores, ou seja, aqueles que ensinam o aluno em sua própria casa. Então, para a elite, não tinha um inconveniente muito grande, mas para a população, as raras exceções dessa população que conseguiam ter acesso à educação formal, ela acaba ficando sem nada. Como? Horas. Marquês de Pombal fez a reforma, tirou os jesuítas, mas não colocou nada no lugar durante 13 anos. Imagine quantas gerações ficaram sem nenhum tipo de educação formal. E o que nós vemos aí? A criação das aulas régias ou avulsas, autônomas e isoladas, com professor único de latim, grego, filosofia e retórica. Vamos pensar, 13 anos depois, começamos com esse sistema de aulas régias. Como são essas aulas? São aulas avulsas. O que significa? Hoje veio o professor e trabalhou grego. Amanhã ele pode não aparecer, porque ele vai o quê? Dar esta aula num outro vilarejo, ou numa outra província, ou numa cidade mais distante da própria província. Significa que nós não temos um ensino articulado, não temos um ensino com continuidade, por exemplo. Desculpe. Nós temos aí a criação da figura do diretor-geral dos estudos para nomear e fiscalizar a ação dos professores. Esses professores são professores avulsos também. E o que acontece? Nem sempre esses professores recebem pelas aulas dadas, porque é desorganizado. Como não é sistematizado, não temos uma continuidade e não temos também uma grade curricular que permita o conhecimento avançar de um nível para outro. Significa o quê? Significa que fica muito mais difícil da criança acompanhar todo o seu processo educativo. Não tendo sequência, pouco se aproveita das aulas régias, das aulas avulsas. Com licença. Temos aí, então, o que nós chamamos de implantação do subsídio literário, imposto colonial para custear o ensino. Ora, se já temos muito problemas com os altos impostos que são colocados pela coroa, esse problema de custear o ensino seria mais um grande problema para as províncias. Esse subsídio literário era imposto baixo, que nunca foi cobrado com regularidade, porque nós não tínhamos fiscalização. E os professores ficavam longos períodos sem receber os vencimentos. Se já era difícil a aula avulsa, se já era difícil ser professor, imagine só se você não consegue receber. Era muito comum o professor tirar do seu próprio vencimento subsídios para comprar aí material didático, o material que ele usaria para sua aula, sem saber se ia receber de volta. Os professores eram geralmente mal preparados para a função, já que eram improvisados
e mal pagos. Em outras palavras, bastava você saber ler e escrever, entender um pouco do grego, mas isso não fazia muita diferença nesse período. Era importante saber as 4 operações e aí você já começava a trabalhar. Só que, como não havia esta preparação em escola de formação de professores, o que vai acontecer? O ensino fica completamente desorganizado. Ou seja, se não era muito bom com os jesuítas pelo processo de aculturação, pior ainda com essas aulas avulsas que nós não tínhamos continuidade. Como eram nomeados esses professores? Por indicação ou sob concordância de bispos. E se tornavam aí proprietários vitalícios de suas aulas régias. Lembrando, a metrópole não está preocupada com a educação na colônia. Porque a educação significa conhecimento. Conhecimento gera conhecimento. Logo nós vamos começar o quê? A conhecer mais e começar a não gostar daquele poderio que a coroa tinha sobre a metrópole, inclusive em suas relações comerciais, onde a colônia acabava sendo prejudicada, em relação à metrópole. Segundo Fernando de Azevedo, um dos grandes conhecedores da educação no Brasil, as ações de Pombal significaram a destruição do único sistema de ensino existente no país, sendo a primeira grande e desastrosa reforma de ensino no Brasil, atingindo muito superficialmente a vida escolar, imprimindo na educação meio século de decadência e atraso. Se estava ruim, ficou pior, ou seja, tem jeito de piorar quando temos uma política errada sendo aplicada. Agora, uma interatividade. Em relação às consequências das reformas pombalinas para a educação no Brasil, assinale a alternativa correta. A reforma pombalina na educação brasileira foi fundamental, estendendo a educação para todos. B. A reforma pombalina foi desastrosa e imprimiu na educação meio século de decadência. C. A reforma pombalina significou o triunfo de uma educação de qualidade. D. A reforma pombalina significou o triunfo da classe trabalhadora que clamava por educação profissionalizante. E E. A reforma pombalina significou o triunfo das ideias jesuíticas na educação. Pensa um pouquinho que retornaremos logo em seguida.